À primeira vista, alguns desses casais parecem completamente normais. Eles tinham casa, carro, emprego, ou seja, uma vida comum. Entretanto, todos possuíam segredos muito obscuros. Alguns assassinavam, outros torturavam, alguns sequestravam e até mesmo realizavam rituais macabros. Eu sou o Luiz e sejam muito bem-vindos ao iceberg dos casais criminosos. Bonnie e Clyde se conheceram em 1930 na casa de um amigo em comum e, segundo o autor de uma das biografias mais detalhadas da história do casal, se apaixonaram apaixonadamente. Nessa época, Bonnie era casada no papel com Roy Thornton, seu namorado de ensino médio. Porém, a última vez que ela havia visto ele foi em janeiro de 1929, porque Roy estava cumprindo pena de prisão por acusação de assassinato. Pouco depois do primeiro encontro, Clyde, que na época tinha 21 anos e uma extensa ficha criminal, acabou sendo preso por roubo. Quando Bonnie o visitou em uma prisão do condado de Waco, no Texas, ela contrabandeou a arma que mais tarde ajudou Clyde a escapar. A fuga de Clyde não foi tão bem sucedida e dessa vez ele foi condenado a 14 anos de prisão. Em 1932, Clyde foi liberado incondicional e voltou com tudo para o mundo do crime, mas dessa vez acompanhado por Bonnie. Embora eles sejam retratados em filmes como uma grande dupla de assaltantes de banco, muitos desses assaltos foram infrutíferos e renderam pequenas quantias de dinheiro. Na verdade, a dupla roubava mais frequentemente mercearias e postos de gasolina de cidades pequenas, e em alguns casos, arsenais da Guarda Nacional para aumentar o seu enorme arsenal de armas. Ao contrário do que muitos pensam, a dupla não agia de forma solitária, eles eram frequentemente acompanhados por cúmplices, às vezes incluindo o irmão de Clyde, Buck Barrow, e sua esposa Blanche. Bonnie e Clyde escaparam repetidamente de serem capturados por diversas vezes, apesar dos vários tiroteios que eles se envolviam. As muitas fotos que circulavam na imprensa ajudaram a perpetuar uma representação mais glamourosa do casal de marginais. Em dezembro de 1932, o FBI se interessou pelo caso após suspeitar de um transporte ilegal interestadual de veículos. No início de 1934, Bonnie e Clyde eram procurados por várias acusações de roubo, assassinato, sequestro e roubo de carro em vários estados. Nesse mesmo ano, o capitão Frank Hammer, um Texas Ranger aposentado, foi contratado como investigador especial para rastrear Bonnie e Clyde, em coordenação com agentes locais e federais. Um Texas Ranger era como se fosse um investigador que podia investigar membros de outras agências de aplicação da lei. Em 23 de maio, policiais abriram fogo contra o casal enquanto dirigiam um sedã Ford roubado em uma rodovia no noroeste da Louisiana. Ambos foram mortos instantaneamente na emboscada. Em fevereiro de 2019, David e Lois Turpin se declararam culpados de 14 acusações criminais, incluindo abuso de adulto dependente, abuso infantil, tortura e cárcere privado. Em abril, eles foram condenados à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional após 25 anos. Inicialmente, os Turpin se identificavam como cristãos pentecostais, e como parte da sua crença, o casal teve vários filhos. Entre 1988 e 2015, o casal teve 10 filhas e 3 filhos. Depois de um tempo, o casal deixou a igreja e, segundo um parente, começaram a experimentar outros estilos de vida, como frequentar casas de swing e até mesmo realizar bruxarias. Em 2007, eles simplesmente colocaram 10 de seus filhos para viverem em um trailer isolado na propriedade que eles tinham. Os mais novos permaneceram com eles. Em 2014, os Turpins se mudaram para Paris, na Califórnia. Os vizinhos relataram que as crianças ficavam em silêncio a menos que falassem com elas, como se fossem crianças cuja única defesa era serem invisíveis. Além disso, elas possuem algumas particularidades, como, ao invés de andar, elas pulavam e elas pareciam sempre desnutridas e pálidas. Em 2018, as crianças que já não eram mais crianças da família planejavam fugir da casa por cerca de 2 anos. Em 14 de janeiro do mesmo ano, 2 das meninas saíram da casa por uma janela. A menina mais nova, que tinha 13 anos, ficou assustada e voltou, mas Jordan, então com 17 anos, afastou-se um pouco e ligou para o 911, um celular desativado que ela havia escondido com ela. Na ligação, Jordan relatou que ela e seus irmãos estavam sendo abusados por seus pais e que o cheiro da casa era tão ruim que às vezes ela mal conseguia respirar. Além disso, ela afirmou que 2 de suas irmãs e um de seus irmãos estavam atualmente acorrentados às suas camas.
Quando o primeiro policial chegou, Jordan mostrou fotos das condições de dentro da casa. Assim que os policiais bateram na porta dos Turpin, Louise ficou perplexa sobre o motivo deles estarem na residência. Os policiais haviam declarado que era somente uma verificação de bem-estar. Uma vez lá dentro, eles encontraram fedor de excrementos humanos, lixo em decomposição, animais de estimação mortos e comida mofada, com todas as superfícies cobertas de lixo. Mais tarde, encontraram as outras 12 crianças. Uma delas estava algemada a uma cama há semanas e parecia que outras duas estavam algemadas até pouco antes da chegada dos agentes. As crianças estavam em uma situação tão deplorável que, devido à desnutrição causada pelos maus tratos, os policiais acreditavam que todas eram menores de idade, sendo que, na verdade, 7 das 13 tinham mais de 18 anos naquela época. A casa continha centenas de diários escritos pelas crianças sobre suas vidas durante todos esses anos. Durante anos, David e Louise Turpin aprisionaram, espancaram e estrangularam seus filhos, permitindo-lhes comer apenas uma vez por dia e tomar banho apenas uma vez por ano. As crianças mais velhas, que já não eram mais crianças, pareciam muito mais jovens por causa da desnutrição. A jovem de 29 anos, Jennifer, pesava apenas 37 quilos. Alguns pareciam não ter conhecimento básico do mundo e tinham um vocabulário limitado, por exemplo, não estarem familiarizados com o que era medicação ou quem era a polícia. O caso é considerado extraordinário por inúmeras razões, principalmente por ter infligido múltiplas crianças. Lori era mãe de 3 filhos, Tylee Ryan, Joshua Vallow e Kobe Ryan. Em 2018, ela conheceu Chad Daybell, um autor de livros ligados a crenças apocalípticas e a ideia de que algumas pessoas poderiam ser classificadas como boas ou más, de acordo com uma suposta avaliação espiritual. Lori e Chad se aproximaram rapidamente e começaram a acreditar que tinham uma missão espiritual, ao mesmo tempo em que pessoas próximas a Lori começaram a morrer em circunstâncias suspeitas. Em julho de 2019, seu irmão, Alex Cox, matou o marido de Lori, Charles Vallow, alegando legítima defesa. Meses depois, o próprio Alex morreria de causas inicialmente consideradas naturais. Enquanto isso, seguindo sua vida normalmente, Lori e Chad se casaram no Havaí em novembro de 2019. O problema era que, naquela altura, os 2 filhos de Lori já estavam desaparecidos. É importante lembrar também que Lori começou a se relacionar com Chad ainda casada com Charles. Embora o relacionamento deles estivesse nas últimas, eles ainda eram legalmente casados. Joshua, de 7 anos, e Tylee, de 16, foram vistos pela última vez em setembro de 2019. Durante meses, Lori e Chad deram respostas evasivas sobre o paradeiro das crianças. Em 2020, investigadores finalmente encontraram os restos mortais de Joshua e Tylee, enterrados na propriedade de Chad, em Idaho. A partir desse momento, o caso deixou de ser apenas uma história sobre crenças extremas e passou a ser uma investigação sobre assassinato. Lori foi condenada pelos assassinatos de seus 2 filhos e pela participação na morte da primeira esposa de Chad, Tammy Daybell. Chad também foi condenado pelos 3 assassinatos. Como esse caso é bem mais recente do que os outros, eu explorei ele de uma forma bem superficial somente para que vocês pudessem conhecer ele, mas eu recomendo que vocês procurem sobre o caso na internet porque ele tem coisas muito mais bizarras do que eu disse. Filho de pais de origem imigrante espanhola, Raymond Martínez Fernandes nasceu em 17 de dezembro de 1914 em Honolulu, no Havaí. Fernandes abandonou a escola aos 14 anos para trabalhar como lavrador e mais tarde ingressou na Marinha Mercante durante a Segunda Guerra Mundial, servindo em navios que lhe proporcionaram oportunidade de viagens. Em dezembro de 1945, a bordo de um navio da Marinha Mercante, Fernandes sofreu um ferimento traumático na cabeça quando uma escotilha de aço desabou sobre ele, fraturando seu crânio e causando calvície prematura, que exigiu que ele usasse perucas depois disso. Posteriormente, ele casou-se com uma mulher chamada Encarnação Robles e teve 4 filhos com ela, antes de abandonar a família e seguir por outros empreendimentos. Essas instabilidades pessoais coincidiram com a sua queda na criminalidade, incluindo casos de pequenos furtos e fraudes que resultaram em múltiplas sentenças de prisão. Durante uma de suas prisões na década de 1940, por pequenos furtos, Fernandes encontrou um companheiro de cela que o apresentou a rituais de voodoo e práticas ocultistas, levando-o a acreditar que havia adquirido os poderes hipnóticos e telepáticos capazes de obrigar as mulheres a se submeterem às suas vontades. Após sua libertação, ele refinou essas ilusões em um golpe sistemático chamado de Corações Solitários,
colocando ou respondendo a anúncios matrimoniais em jornais para atingir mulheres vulneráveis que buscavam romance. Fernandes se passava por um pretendente rico, muitas vezes inventando histórias de fundo como ser um herdeiro ou empresário de sucesso, seduzindo as vítimas para terem acesso às suas economias, joias e propriedades. Sua calvície foi um fator determinante nesses golpes, já que ele ocasionalmente alegava que ela era fruto de uma dramática disputa de herança familiar, para deixar ainda mais verídica a sua história falsa. Martha Julie Seabrook nasceu em 6 de maio de 1920, na Flórida. Sua família era extremamente metodista e sempre enfatizava a respeitabilidade e os valores convencionais. Aos 9 anos, Martha passou a sofrer de obesidade devido a um distúrbio glandular que ela tinha e que desencadeou a puberdade prematura. Dentro da sua própria família, Martha sofria diversas perseguições por conta de sua aparência e foi apelidada de Irmã Lua pelos seus parentes. Quando adulta, Martha fez treinamento em enfermagem, qualificando-se como enfermeira registrada e servindo brevemente como superintendente de hospital no Alabama. Sua vida romântica foi marcada por repetidos fracassos. Ela se tornou mãe solteira de 2 filhos em meio a ligações instáveis, refletindo uma busca desesperada por afeto, influenciada por fantasias escapistas distraídas de romances e clubes de correspondência de corações solitários. Em 1947, Martha cedeu a custódia dos seus filhos ao Exército de Salvação e mudou-se para Nova York. No final desse mesmo ano, Martha contatou Raymond Fernandes através de um clube de correspondência de corações solitários apresentado em uma revista de romance. Ela se juntou ao clube em busca de companhia e enviou sua carta inicial para Fernandes, que estava listado entre os possíveis participantes. Fernandes, já envolvido em fraudar mulheres por meio desses anúncios, respondeu com a intenção de explorá-la financeiramente, como já era de seu padrão. Para explicar sua calvície prematura e outras peculiaridades físicas, ele alegou possuir poderes místicos derivados de rituais de voodoo aprendidos durante o encarceramento, afirmando que essas habilidades lhe permitiam hipnotizar e influenciar mulheres. Após Martha ser demitida do seu atual emprego, ela armou suas coisas e foi morar com Fernandes. Ela o adorava e logo ele confessou sua vida do crime. Fernandes continuou a responder anúncios de corações solitários e a enganar outras mulheres, como ele sempre fez. Dentro desses golpes, Martha muitas vezes se passava por sua irmã, alegando que ele era apenas um convidado e a casa era dela. A mentira permitiu que ele mantivesse sua respeitabilidade pública e deixou suas vítimas mais confortáveis entre outra pessoa dentro da casa. O amor de Beck por Fernandes a deixou incrivelmente ciumenta. Em 1949, durante mais um desses golpes, Fernandes ficou noivo de Janet Faye e ela se mudou para o apartamento dele em Long Island. Quando Beck os encontrou na cama juntos, ela assassinou Faye batendo nela com um martelo e depois Fernandes a estrangulou. A dupla foi forçada a fugir para o Michigan quando a família de Faye ficou desconfiada. Em fevereiro de 1949, Fernandes e Beck conheceram uma viúva, Delphine Downing, de 28 anos. Downing tinha uma filha de 2 anos que veio com ela para conhecer o casal. Em algum momento, Downing ficou chateado e Fernandes lhe deu pílulas para dormir. O estado incomum causou angústia à filha de Downing e Martha ficou muito irritada com o choro dela. Ela então sufocou a garota, mas não a matou, e Fernandes temia que os hematomas despertassem suspeitas quando Downing acordasse. Ele atirou e matou Downing, que estava inconsciente, para que ela não pudesse denunciá-los. O choro da criança piorou e Beck simplesmente afogou a menina para que ela nunca mais chorasse. Eles então enterraram Downing e sua filha no porão da casa, mas vizinhos preocupados já haviam relatado seu desaparecimento às autoridades. Raymond Fernandes e Martha foram presos na casa logo depois. Durante o interrogatório, Fernandes confessou 17 assassinatos em todo o país, mas depois tentou retirar sua confissão. Ele disse à polícia que estava tentando proteger Martha, mas ele sabia que em Michigan não tinha pena de morte e usou a confissão como forma de permanecer lá. No entanto, Fernandes e Beck foram extraditados para Nova York pelo assassinato de Janet Faye, um estado que tinha pena de morte na época. Fernandes e Martha foram executados em 8 de março de 1951, na prisão de Sing Sing pelo assassinato de Janet Faye. Embora a polícia tenha feito a confissão de Fernandes sobre a morte de pelo menos 17 pessoas, não há como saber se esse número é muito maior. Jennifer Pan era uma adolescente bem comportada, uma filha de ouro aos olhos dos seus pais. Na escola, ela era considerada uma aluna nota 10. Criada por refugiados vietnamitas que administravam uma casa rígida, Pan fez o que lhe foi dito todos os dias e logo obteve admissão e bolsa de estudos na Ryerson University, em Toronto. Seu pai, Huey Han, e sua mãe, Bi Han Pan,
exerciam um controle rigoroso sobre sua vida cotidiana e faziam tudo o que podiam para prepará-la para o sucesso. Ela foi proibida de frequentar bailes ou festas escolares e foi forçada a aprender piano, patinação artística e artes marciais. Até agora, parece uma história quase que perfeita. Porém, tudo que eu falei foi uma grande mentira contada por Jennifer aos seus pais. Jennifer nunca se formou na faculdade, muito menos no ensino médio. Ela falsificou boletins, históricos escolares e universitários por quase uma década, antes que seus pais finalmente descobrissem a verdade. Além disso, por 7 anos ela teve um namorado secreto, Daniel Wang. Recém-formada, ela supostamente estava fazendo um trabalho voluntário em um hospital infantil em Toronto. O pai e a mãe dela ficaram desconfiados da falta de uniforme ou crachá de identificação e a seguiram para o trabalho. Finalmente, com a verdade exposta, seu telefone e laptop foram confiscados e ela foi proibida de namorar Wang. Após 2 anos, ela recuperou a confiança dos seus pais e teve seus privilégios telefônicos restaurados. Contudo, Daniel e Jennifer se reconectaram e Wang até lhe forneceu um telefone extra que ela usou para pedir que ele ajudasse a encenar um assalto para matar seus pais. Para encobrir suas mentiras e preservar suas vidas juntos, o casal orquestrou um plano de assassinato para matar os pais de Jennifer. Em 2010, a dupla contratou 3 assassinos para assassinar Wei Han e Bi Han Pan. Com seu pai na cama, na parte de cima, e sua mãe lendo no andar de baixo, Jennifer deu uma boa noite para sua mãe e destrancou a porta da frente. 3 minutos depois, os assassinos entraram na casa. Um deles amarrou as mãos de Jennifer com um cadarço, os outros arrastaram os pais dela para o porão e cobriram suas cabeças com cobertores. Bi Han Pan foi baleada 3 vezes na cabeça, enquanto seu marido foi baleado no rosto e no ombro. O ataque brutal deixou a mãe de Pan morta, enquanto seu pai milagrosamente sobreviveu ao tiro na cabeça. Enquanto os homens armados fugiam, Jennifer Pan ligou para o 911. Foi nesse momento que seu pai surgiu do porão, tendo sobrevivido milagrosamente. Embora a polícia tenha acreditado em Pan durante o interrogatório naquela noite, eles estavam desconfiados sobre como ela poderia alcançar seu telefone enquanto ainda estava amarrada. O ceticismo das autoridades cresceu durante uma segunda entrevista em 10 de novembro, quando pediram para que ela simulasse como fez isso. Acordando do coma em 12 de novembro, o pai de Jennifer Pan disse à polícia que viu sua filha sussurrando para um dos homens armados, como se fosse um amigo. Quando o detetive William Goetz interrogou Pan novamente em 22 de novembro, a farsa acabou. Ele disse a ela que sabia de tudo e Pan rapidamente desistiu. Jennifer Pan e Daniel Wang foram condenados à prisão perpétua. Reza a lenda que Paul Bernardo era uma criança feliz e que vivia sorrindo. Nem mesmo um escândalo familiar o derrubou. Paul pareceu não ligar muito quando o pai dele, Kenneth, foi acusado de abuso infantil e de molestar a própria filha, irmã de Paul. A revolta dele só veio quando a mãe, Marilyn, confessou que ele era fruto de uma relação extraconjugal. No fim da década de 80, Paul passou a demonstrar um desprezo tão grande pelas mulheres que começaria ali a jornada que o tornaria conhecido como o Ken Assassino. Foi quando ele passou a atrair mulheres entre 15 e 21 anos em bares, seduzindo suas vítimas para depois espancá-las e humilhá-las durante o sexo. Não satisfeito, passou a sequestrar jovens em pontos de ônibus ou dentro das próprias casas para depois estudá-las. Várias foram assassinadas. Seu rastro de destruição chegava a 19 casos na cidade de Scarborough, no Canadá. As coisas pioraram depois que Paul encontrou sua Barbie, Karla Homolka. Paul nessa época já tinha 23 anos e Karla ainda tinha 17. Descrita como uma garota normal, bonita, esperta e popular, Karla gostava tanto de animais que chegou a trabalhar numa clínica veterinária quando se formou no colégio. O mesmo apreço, porém, não demonstrava por vidas humanas. Foi isso que fez com que Paul não fizesse de Karla uma das suas tantas vítimas. Ao descobrir que a jovem compartilhava das mesmas fantasias violentas que ele, os dois começaram a namorar e depois se casaram. Paul então continuou com sua rotina sádica, com o apoio de Karla, que não só o encorajava, como filmava vários dos seus crimes. Em um determinado momento, Paul cismou com a irmã de Karla, Tammy, então com 15 anos. Karla prometeu dar a virgindade da irmã de presente de Natal para o marido. Para isso, usou tranquilizantes roubados da clínica veterinária onde trabalhava. Com a jovem desacordada, os dois ligaram a câmera e passaram a estudá-la. Tammy, intoxicada, acabou morrendo asfixiada pelo próprio vômito. Os dois correram para limpar a cena do crime e, incrivelmente, se safaram. A morte de Tammy foi atestada como por overdose de álcool.
A jornada do casal só começaria a ter um fim em 1992, quando a polícia canadense finalmente ligou outros dois assassinatos de jovens com as mesmas características ao mesmo responsável. A partir daí, retomaram vítimas anteriores, fizeram um retrato falado e receberam inúmeras denúncias que alertavam sobre o apreço de Paul pela violência. Mas antes de serem capturados, Paul e Carla chegaram a se separar depois que ele a espancou. 2 meses depois, uma amostra do DNA de Paul se mostrou compatível com a do estudador de Scarborough, levando a polícia a finalmente seguir seus passos de perto. Carla fez um acordo judicial e testemunhou contra o ex-marido, de quem se disse mais uma vítima. A justiça contou que Paul disse ter estudado pelo menos 30 mulheres. Com a confissão, Carla pegaria apenas 12 anos de cadeia, mas a descoberta das fitas com as gravações dos crimes do ex-casal mudou os termos. A Barbie então deixou de ser a vítima e passou a ser vista como a mulher sádica que ela era. Levado a julgamento, Paul Bernardo foi considerado culpado de todas as acusações contra ele e condenado à prisão perpétua pelo estudo, assassinato e sequestro de 2 adolescentes, embora acredite-se que ele matou mais algumas. Carla foi solta em 2005, casou-se novamente e se tornou mãe. Em 1977, James Carson estava em Phoenix, no Arizona, quando sua primeira esposa notou graves mudanças comportamentais e resolveu fugir com seu filho. Logo após isso, ele começou um relacionamento com Susan Barnes, uma divorciada com 2 filhos adolescentes. Os dois se casaram e começaram a se envolver com drogas ilícitas e misticismo. Em algum momento, Carson adotou o nome de Michael Beer, dizendo que Deus havia lhe dado esse novo nome, enquanto Susan ficou conhecida como Susan Beer. Em 1980, após uma viagem de 1 ano à Europa, os Carsons retornaram aos Estados Unidos e se mudaram para o bairro de Haight-Ashbury, em São Francisco, na Califórnia, onde continuaram seu envolvimento com as drogas e a contracultura. A essa altura, a ex-esposa de Michael ficou com medo de que ele a machucasse e tentasse sequestrar o filho, tomando medidas para esconder a si mesma e a criança dele. Ela chegou ao ponto de mudar-se inúmeras vezes e cortar o contato com conhecidos em comum. Em março de 1981, Karen Barnes, de 22 anos, uma aspirante atriz que havia sido colega de quarto dos Carsons em São Francisco, foi encontrada morta em seu apartamento compartilhado. Ela havia sido esfaqueada 13 vezes e seu crânio esmagado antes de ser enrolada em um cobertor e escondida no porão. As evidências sugeriam que Karen havia sido morta por alguém que ela conhecia, e os Carsons se tornaram os principais suspeitos. No entanto, a família desapareceu antes que o corpo fosse encontrado. Os Carsons fugiram para um esconderijo na montanha perto de Grants Pass, no Oregon, onde permaneceram até a primavera de 1982. Eles então se mudaram para Alder Point, na Califórnia, onde viveram e trabalharam em uma fazenda de maconha. De acordo com outros trabalhadores da fazenda, os Carsons eram anarquistas que defendiam a revolução e previam que o apocalipse nuclear ocorreria em breve. Em maio de 1982, Michael atirou e matou Clark Stephens, um trabalhador da fazenda com quem teve uma disputa, e tentou se livrar do corpo queimando-o e o enterrando sobre fertilizantes para galinhas na floresta. 2 semanas depois, a morte de Stephen foi denunciada, levando à descoberta de seus restos queimados. Nessa altura, os Carsons já haviam fugido e novamente foram considerados suspeitos. Ao revistar os pertences abandonados dos Carsons, os detetives encontraram um manifesto que haviam escrito pedindo o assassinato do então presidente Ronald Reagan. No entanto, as autoridades tiveram dificuldade em rastrear os Carsons nos anos seguintes. Em determinado momento, os Carsons estavam pegando carona perto de Bakersfield e receberam uma carona de John Charles, de 30 anos. Susan simplesmente decidiu que John era uma bruxa e que teria que ser morto. Enquanto John dirigia, uma discussão e uma briga física eclodiram com os Carsons, resultando na parada do carro. A briga aumentou do lado de fora do veículo, com Susan esfaqueando John enquanto ele e Michael lutavam por uma arma. Michael assumiu o controle da arma e matou John a tiros, em vista dos motoristas que passavam, um dos quais contatou a polícia. Então começou uma perseguição em alta velocidade, enquanto os Carsons tentavam fugir no carro de John, mas ambos foram presos. Em 12 de junho de 1984, os Carsons foram condenados primeiro pelo assassinato de Barnes e sentenciados a 25 anos de prisão. Mais tarde, eles foram condenados pelos assassinatos de Stephens e de John, pelos quais receberam sentença de 50 anos de prisão perpétua e 75 anos de prisão perpétua.
Sarah Aldrete e Adolfo Costanzo foram líderes de Los Narcosatânicos, uma seita criminosa no México no final da década de 80, que combinava o tráfico de drogas com rituais de sacrifício humano. Nessa seita, Sarah era conhecida como La Madrinha e Adolfo como El Padrinho. Eles acreditavam que esses rituais otorgavam poderes sobrenaturais para proteger suas operações de narcotráfico, especialmente o contrabando de maconha para os Estados Unidos. O grupo foi descoberto em 1989, após o desaparecimento do estudante universitário Mark Kilroy durante suas férias de primavera. A polícia localizou os cultistas em uma fazenda próxima a Matamoros, onde reuniu os corpos de pelo menos 15 vítimas que foram mutiladas e enterradas. Em relação às consequências legais, Sarah Aldrete foi condenada inicialmente a 62 anos de prisão em 1994 por sua participação nos crimes, uma sentença que posteriormente foi aumentada significativamente após o acréscimo de cargas adicionais. Enquanto El Padrinho morreu em 1989, Aldrete foi o foco de numerosos documentários e livros que exploram seu papel como segundo ao mando nesta rede de violência e ocultismo. Bundy teve uma infância conturbada, pois seus pais eram alcoólatras e abusivos. A mãe de Bundy morreu quando ela era criança e seu pai abusou sexualmente dela a partir dos 11 anos de idade. Depois que o pai de Bundy se casou novamente, ele a colocou em vários lares adotivos. Quando Bundy tinha 17 anos, ela se casou com um homem de 56. Quando Bundy conheceu Doug Clark aos 37 anos, ela tinha acabado de escapar de um terceiro casamento com um homem abusivo, com quem teve 2 filhos pequenos. Nessa época, Bundy havia começado um caso com seu gerente de bloco de apartamento, o cantor country de meio período, Jack Murray. Bundy até tentou subornar a esposa de Murray para que ela deixasse ele, porém isso foi uma tentativa totalmente falha. Depois que a esposa de Murray o obrigou a expulsar Bundy do quarteirão, Bundy continuou a aparecer regularmente em locais onde ele cantava. Foi em um desses locais, um bar chamado Little Nashville, que ela conheceu Clark em 1980. Clark logo foi morar com Bundy e eles descobriram que compartilhavam fantasias sexuais sombrias. Em 9 de agosto de 1980, o corpo decomposto de John Robert Murray, de 45 anos, foi encontrado em uma van estacionada a poucos quarteirões de sua casa. O corpo de Murray sofreu facadas no peito e foi decapitado, sua cabeça nunca foi encontrada. 2 dias depois, Bundy chamou a polícia e confessou ter atirado em seu amante, John Jack Murray, com sua arma cromada Raven 5 dias antes de seu corpo ser encontrado. Em 3 de março de 1981, o esqueleto incompleto de uma jovem não identificada foi encontrado enterrado em um leito raso de riacho, perto do reservatório Bouquet. Embora restasse apenas alguns ossos, os investigadores recuperaram um crânio com buraco de bala. O ferimento por arma de fogo correspondia à descrição do assassino de uma prostituta que Clark e Bundy haviam pego, de acordo com seus próprios testemunhos. Clark alegou que Bundy atirou na cabeça da jovem, tirou a sua roupa e o instruiu a dirigir até o local em Green Valley, onde se desfizeram do corpo. Em 2 de maio de 1983, Bundy se declarou culpada no Tribunal Superior do Condado de Los Angeles pelos assassinatos de Murray em 1980 e da mulher não identificada, cujo esqueleto foi encontrado em 1981. Por sua participação nos crimes, Clark foi condenado à morte, mas morreu de causas naturais antes de chegar até o corredor em 11 de outubro de 2023. Em 31 de maio de 1983, Bundy foi condenado a 52 anos de prisão perpétua, sendo 27 anos de prisão perpétua pelo assassinato de Murray e outros 25 anos de prisão perpétua a serem cumpridos consecutivamente por ajudar na morte da mulher não identificada. No Centro Feminino da Califórnia, devido a uma insuficiência cardíaca, Bundy faleceu em 9 de dezembro de 2003, aos 61 anos de idade. Nos anos 2000, Daniel Rudiger e Manuela Ruda se conheceram através de um anúncio pessoal. Atraídos pelo fascínio mútuo pelo estilo de vida gótico, os dois rapidamente formaram um vínculo intenso. Daniel afirmava que era um mensageiro de Satanás, enquanto Manuela disse que havia prometido sua alma para servir ao diabo. À medida que o relacionamento se aprofundava, Daniel e Manuela confundiam cada vez mais os limites entre a fantasia sombria e a realidade. Eles chegaram ao ponto de dormir em um caixão e eles também penduravam dispositivos de tortura medieval em sua casa. A obsessão deles era tão grande por essas práticas ocultistas que eles começaram a cavar covas para dormir e participar de rituais onde bebiam sangue. Em 6 de junho de 2001,
Daniel e Manuela se casaram, escolhendo a data satânica de 6/6/2001. Para comemorar, eles planejaram um horrível presente de casamento. Para 6 de julho, o sacrifício de um homem a Satanás. O alvo deles era Frank Harding, um padeiro bem educado de 33 anos e amigo de Daniel. No dia 6 de julho, Daniel e Manuela traíram Frank para sua casa com a promessa de uma festa. Em vez disso, Daniel atacou Frank brutalmente com um martelo e o esfaqueou 66 vezes, enquanto Manuela o incitava. Depois de mutilar o cadáver de Frank e consumir seu sangue em um ritual depravado, os recém-casados fugiram, na esperança de continuar sua matança. 3 dias depois, a polícia chegou à casa de Daniel e Manuela após um telefonema da mãe de Manuela que estava muito preocupada com o sumiço da filha. Dentro da casa escura e salpicada de sangue, encontraram o corpo de Frank apodrecendo debaixo de um caixão. Daniel e Manuela foram presos logo depois. Durante o julgamento deles em 2002, Daniel e Manuela interrompiam o processo constantemente com poses ameaçadoras, chifres de diabo e movimentos de língua. Ambos alegavam que eram meros instrumentos da vontade de Satanás. Por fim, considerado mentalmente incompetente, Daniel foi condenado a 15 anos de prisão psiquiátrica, enquanto Manuela recebeu 13 anos. O caso permanece controverso devido à preocupação com sua estabilidade mental após a libertação. Daniel foi libertado em 2017 após cumprir pena completa, enquanto Manuela foi libertada incondicional em 2015. Ambos receberam novas identidades. Mais tarde, Daniel voltou à prisão por supostamente conspirar para matar Manuela, mostrando que suas obsessões violentas ainda podem persistir. Passando aqui para agradecer a todos que chegaram até o final do vídeo e para dar um recado muito importante. Agora estamos presentes também em formato de podcast no Spotify, e o link está aqui na descrição junto a todas as minhas outras redes sociais. Não se esqueçam de se inscrever no canal para continuar acompanhando os próximos icebergs, e caso tenha curtido o vídeo é só deixar o like aí embaixo. Vejo vocês em breve.